Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Antes de começarmos, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ser fortalecido pela palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um salmo profundamente humano, intenso e consolador. O Salmo 56. O tema desta reflexão é quando o medo tenta dominar, a confiança em Deus nos sustenta. O Salmo 56 nasce em um dos momentos mais delicados da vida de Davi. O contexto histórico nos leva a primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 10 a 15, quando Davi foge de Saul e acaba indo para Gate, cidade dos filisteus, justamente o povo de Golias, o gigante que ele havia derrotado anos antes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Imagine a tensão daquele momento. Davi estava sozinho, vulnerável, emocionalmente esgotado, cercado por inimigos e sem saber qual seria o próximo passo. Os filisteus o reconheceram e o medo tomou conta do seu coração. É nesse cenário que nasce esse cântico. Não é um salmo escrito de um palácio confortável. É uma oração produzida no meio da perseguição, da insegurança e da pressão. Isso torna o Salmo 56 extremamente atual, porque muitos de nós também sabemos o que é viver cercados por medos. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo da rejeição, medo do fracasso, medo das crises financeiras, medo das notícias ruins, medo de não suportar certas batalhas emocionais. E é justamente nesse lugar que a palavra de Deus nos encontra. Davi começa dizendo: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens me oprimem." Verso 1. Ele não esconde sua dor, ele não finge força espiritual, ele abre o coração diante de Deus. Isso nos ensina algo importante. Fé verdadeira não é ausência de medo, fé verdadeira é escolher confiar mesmo quando o coração treme. John Stott dizia que a maturidade cristã não consiste em negar as emoções humanas, mas em submetê-las à verdade de Deus. Davi faz exatamente isso. Ele sente medo, mas não se entrega completamente ao medo. Ele transforma o medo em oração. Logo em seguida, Davi declara uma das frases mais conhecidas deste salmo: "Em me vindo temor, hei de confiar em ti." Verso 3. Que declaração poderosa! Ele não diz se o medo vier, ele diz quando o medo vier. O medo é uma realidade da experiência humana. Até homens e mulheres de Deus passaram por isso. Elias teve medo, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do 1 ao 4. Jeremias teve medo, livro de Jeremias 27 a 10. Pedro teve medo ao afundar nas águas, evangelho de Mateus 14, 29 a 30. Paulo conheceu angústias profundas, segunda epístola aos Coríntios 1:8. O próprio Jesus, no Getsêmani, experimentou profunda aflição, evangelho de Lucas 22, do 39 ao 44. Russell Shedd comenta que o segredo de Davi não estava em possuir coragem natural, mas em transferir sua confiança para o caráter de Deus. Isso muda tudo, porque a nossa segurança não está na ausência de problemas, mas na presença do Senhor. Davi continua afirmando: "Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples mortal?" Verso 4. Não é arrogância, é convicção espiritual. Ele entende que homens podem ferir o corpo, podem espalhar mentiras, podem causar dores temporais, mas não podem destruir aquilo que Deus decidiu preservar. Jesus ecoa esse princípio no Novo Testamento quando diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 28, "Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Cristo nos lembra que existe uma realidade maior do que as ameaças visíveis. Ao longo do Salmo, Davi fala sobre pessoas que distorcem suas palavras, tramam contra ele e observam seus passos para tentar derrubá-lo. Versos 5 e 6. Quantas pessoas vivem algo parecido hoje? Há quem enfrente perseguições no trabalho, incompreensão dentro da família, falsos julgamentos, críticas injustas ou ambientes tóxicos. O Salmo 56 nos mostra que Deus vê tudo isso. E então chegamos a um dos versos mais belos das Escrituras. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Verso 8. Que imagem extraordinária! Davi descreve um Deus que não ignora lágrimas, um Deus que registra dores, um Deus atento ao sofrimento humano. Charles Spurgeon dizia que nenhuma lágrima derramada por um filho de Deus cai no chão sem significado. O mundo pode ignorar sua dor, as pessoas podem minimizar suas lutas, mas Deus conhece cada noite sem dormir, cada oração silenciosa, cada batalha travada em segredo. Isso também aponta para Cristo. O Novo Testamento nos mostra Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro. Evangelho de João 11:35. O Filho de Deus conhece a experiência da dor humana. A cruz revela um Salvador que entrou no sofrimento para redimir os que sofrem. O apóstolo Paulo escreve em 2ª Epístola aos Coríntios 1:3-4, que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Isso significa que o consolo de Deus não é teórico, ele alcança a realidade secreta da nossa vida. Davi então faz uma mudança impressionante no tom do Salmo depois de falar de perseguição e medo. Ele começa a celebrar a vitória antes mesmo de vê-la plenamente. Ele diz: nisto conheço que Deus está comigo, verso 9. Perceba, a circunstância ainda não havia mudado totalmente, mas a consciência da presença divina já transformava seu coração. Gordon Fee enfatiza em seus escritos que a presença do Espírito Santo não remove automaticamente todas as crises, mas sustenta o crente dentro delas. Essa é uma verdade fundamental da espiritualidade cristã. Deus nem sempre muda imediatamente o cenário, mas sempre oferece sua presença para nos sustentar no caminho. Isso nos lembra o episódio de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, no livro de Daniel 3:16-25. Deus não impediu que eles fossem lançados no fogo, mas entrou com eles na fornalha. O rei Nabucodonosor esperava encontrar 3 homens consumidos pelas chamas, mas viu 4 homens andando no meio do fogo, e o quarto era semelhante a um filho dos deuses. A presença de Deus no meio da fornalha foi maior do que o poder do fogo. Essa cena conversa profundamente com o Salmo 56. Davi ainda estava cercado de ameaças, assim como os 3 jovens hebreus ainda estavam dentro da fornalha. Mas em ambos os casos, Deus se fez presente. E essa continua sendo uma das maiores promessas das Escrituras. Não a ausência completa de tribulações, mas a certeza da companhia divina no meio delas. Como o Senhor declarou em livro de Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Gordon Fee destaca algo precioso. A vida cristã não é apenas esperar o céu no futuro, mas experimentar agora a presença de Deus em meio às fraquezas humanas. Romanos 8:26 fala sobre isso. Assim como aconteceu na Babilônia, o Senhor continua presente nas fornalhas da vida.
Existem momentos em que Deus acalma a tempestade, mas existem outros em que Ele decide caminhar conosco dentro dela. E quando Cristo está presente no fogo, até as chamas se tornam cenário de testemunho, amadurecimento e fidelidade. Davi encerra o salmo falando sobre andar diante de Deus na luz dos viventes, verso 13. É uma linguagem de restauração, esperança e continuidade. O medo não teria a palavra final, a perseguição não definiria seu destino. Deus ainda conduziria seus passos. E aqui existe uma ponte maravilhosa com o Evangelho de Cristo, porque o Salmo 56 aponta para a segurança definitiva encontrada em Jesus. Calbart dizia que toda a Escritura encontra seu centro em Cristo. E realmente, ao olharmos para este salmo, vemos ecos do Evangelho. Jesus também foi perseguido, rejeitado, cercado por homens injustos, traído e humilhado. Está lá no Evangelho de Marcos 14, 53 a 65. Mas através da cruz e da ressurreição, ele venceu o medo, o pecado e a morte. Está lá registrado em Coríntios 15, 54 a 57. John Stott afirmava que a cruz é a maior demonstração simultânea da justiça e do amor de Deus. No Calvário vemos que Deus não abandonou a humanidade em seu sofrimento. Pelo contrário, entrou nela para nos resgatar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente como Davi, naquele momento em Gate, cercado de pressões, cansado emocionalmente, sem respostas claras e lutando contra medos silenciosos. O Salmo 56 nos lembra que Deus continua ouvindo orações sinceras. O Senhor continua recolhendo lágrimas. Ele continua sustentando os que confiam nele. E diante disso, eu convido você a orar ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade e dependência. Tu conheces nossos medos, nossas angústias e as batalhas que muitas vezes ninguém vê. Assim como Davi clamou no meio da perseguição, nós também clamamos hoje. Tem misericórdia de nós, Senhor. Existem corações cansados, aflitos e abatidos ouvindo esta mensagem. Pessoas lutando contra ansiedade, medo do futuro, crises familiares, enfermidades, perseguições e dores emocionais. Mas nós declaramos em nome de Jesus que a nossa confiança está em Ti. Obrigado porque Tu recolhes nossas lágrimas e não ignora a nossa dor. Obrigado porque mesmo quando nos sentimos frágeis, Tua graça nos sustenta, renova agora as forças daqueles que estão desanimados. Dá paz aos corações inquietos, dá esperança aos que pensam em desistir. Que o Espírito Santo fortaleça a cada vida, que a presença de Cristo seja real dentro dos lares, dentro dos quartos silenciosos, dentro das noites difíceis. Ensina-nos, Senhor, a confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Nós entregamos nosso futuro em Tuas mãos e declaramos que nada poderá nos separar do Teu amor revelado em Cristo Jesus. E assim nós oramos, em nome de Jesus, e já agradecemos. Amém. E para concluirmos, lembre-se disto: o medo pode bater a porta do coração humano, mas ele não precisa governar nossa vida. O Salmo 56 nos ensina que a confiança em Deus é maior do que as ameaças ao nosso redor. Davi descobriu que Deus estava presente no vale da perseguição e nós também podemos experimentar essa presença hoje. Muito obrigado por permanecer até aqui mais uma vez. Que Deus abençoe profundamente sua vida e sua família. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas e continue firme na caminhada com Cristo. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe a sua família e até a nossa próxima mensagem.